Sabe, existe algo que sempre dizemos às pessoas sobre o universo. Algo que aparece em documentários, livros didáticos e artigos de divulgação científica, algo que se repete com frequência. Frequentemente. Tornou-se senso comum, aceito sem questionamento. E isso? A afirmação é que o universo é infinito. Ele se estende para sempre em todas as direções. Não há limites, fronteiras ou fim. Apenas estrelas, galáxias e espaço, estendendo-se ao infinito. E estou aqui para dizer que isso pode estar completamente errado. Na verdade, as evidências sugerem que provavelmente está errado. O universo quase certamente não é infinito. Ele tem um tamanho finito, fronteira além da qual nada existe, uma borda para o próprio espaço. E o que é isso? Mais notável ainda é que potencialmente podemos medir isso. Podemos determinar o tamanho do universo. Nós consegue descobrir onde termina. Fomos enganados, ou pelo menos induzidos ao erro, sobre um dos fatos mais fundamentais sobre a realidade. E hoje vou mostrar a vocês por quê. O universo é finito. Como sabemos disso? O que significa a existência da borda? E o que acontece quando você atinge o limite de tudo que existe? Agora, antes de mergulharmos nisso, com base nas evidências, preciso explicar por que essa ideia equivocada é tão difundida. Por quê? Não é que os cientistas estejam enganando as pessoas deliberadamente. É que existe uma distinção sutil que, perdido na tradução da discussão técnico-científica para o popular. Apresentação. Uma distinção entre o que podemos observar e o que realmente existe. Entre o universo observável e o próprio universo. Quando os cientistas dizem que o universo pode ser infinito, eles estão. Frequentemente se fala sobre uma questão técnica específica relacionada à geometria do espaço. Sobre se o espaço é plano ou curvo, sobre se, viajando longe o suficiente em uma direção, você eventualmente chegaria. Voltar ao ponto de partida, como viajar ao redor da superfície de uma esfera, ou se você poderia continuar para sempre em linha reta. E o melhor. As medições que fizemos sugerem que o espaço é muito próximo da planicidade, talvez exatamente plano. E o espaço plano no contexto de a relatividade geral normalmente significa espaço infinito que se estende para sempre em todas as direções. Mas é aqui que se perde o foco. Essas medições nos informam apenas sobre o universo observável, a região de espaço de onde a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. E isso. A região é finita. Tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E não temos informações diretas sobre o que existe além desse horizonte, seja espaço. Continua para sempre ou termina. E há ótimos motivos para isso, ambos. Teórico e observacional, pensar que tudo termina, pensar que o universo é finito, muito maior do que o observável. Região, mas ainda finita com uma borda real além da qual nada existe. Então seja. Vou explicar os argumentos cuidadosamente para você. Começando pelos mais fundamentais e avançando até os mais complexos. Evidências observacionais acumuladas ao longo das últimas décadas. O primeiro argumento vem do grande. O próprio Bang e a natureza da expansão cósmica. Sabemos que o universo começou em um estado quente denso há cerca de 13,8 bilhões de anos e que vem se expandindo desde então. Já que o próprio espaço está se expandindo, carregando galáxias consigo. Essa expansão é descrita pelas equações da relatividade geral de Einstein.
combinadas com observações de quão rápido as galáxias estão se afastando de nós. Agora, aqui está a questão crucial: quando o Big Bang aconteceu, mas criou uma quantidade infinita de espaço ou uma quantidade finita? Se criou o infinito, então espaço, então o universo sempre foi infinito. Começou infinito e permanece infinito mesmo enquanto se expande. O que parece conceitualmente estranho porque você está expandindo algo que já é infinito, mas matematicamente é coerente. Um espaço infinito pode expandir fazendo com que cada ponto se afaste de todos os outros, enquanto permanece infinito. Mas se o Big Bang criou uma quantidade finita de espaço, então o universo começou finito e permanece finito à medida que se expande. Ele está apenas ficando cada vez maior. Maior. O volume finito está aumentando. Mas ele é sempre finito em qualquer dado momento. Tempo. E isso parece mais natural, mais de acordo com a ideia do universo. Ter um começo, partindo de um estado inicial definido e crescendo a partir daí. E a maioria dos cosmólogos, quando pressionados, dirão que acreditam que o universo é finito. Que o Big Bang criou uma região finita do espaço que vem se expandindo desde então. Porque a alternativa de que o Big Bang de alguma forma a criação instantânea de uma quantidade infinita de espaço no instante zero parece exigir a existência de um infinito real. Fisicamente, e não apenas matematicamente. E os infinitos reais são problemáticos. Eles levam a paradoxos e dificuldades conceituais que deixam os físicos desconfortáveis. Além disso, se o universo é infinito, então uma quantidade infinita de matéria e energia existia, criado no Big Bang, o que parece violar os princípios de conservação ou ao menos exigiria um ajuste fino extraordinário das condições iniciais em um espaço infinito. Enquanto que, se o universo é finito, estamos falando de uma quantidade grande, porém infinita, de matéria e energia, que é conceitualmente mais simples e não requer a coordenação de condições iniciais ao longo do infinito. Portanto, preferência teórica baseada na simplicidade e na evitação de infinitos. Entender o Big Bang como um início genuíno é algo inerente a um universo finito. Mas isso é apenas teórico. Preferência. E quanto às evidências concretas? Bem, a principal evidência vem de medições da radiação cósmica difundem micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, a luz mais antiga do universo, que viaja até nós há mais de 13 bilhões de anos. O CNB foi medido com extraordinária precisão por satélites como o VAP e o Planck. Essas medições nos informam sobre a geometria, a composição e a história do universo com uma precisão notável. E uma das coisas que nos dizem é sobre a curvatura do espaço. Se o espaço é positivamente curvado como uma esfera, curvatura negativa como uma célula ou plana como um plano infinito. As medidas mostram que o espaço é muito próximo de ser plano. A curvatura é consistente com zero dentro das incertezas de medição, que, inicialmente, sugere esse espaço infinito devido ao espaço plano na relatividade geral. Geralmente se estende ao infinito. Mas aqui está o detalhe crucial que é frequentemente ignorado. O espaço plano pode ser finito se possui uma topologia específica. Se estiver enrolado sobre si mesmo de maneiras que não exigem curvatura. Pense no superfície de um cilindro. É plana no sentido de que linhas paralelas permanecem paralelas e ângulos e triângulos se somam até 180 graus.
mas é finito em uma direção porque dá a volta. Se você percorrer uma distância suficiente ao redor da circunferência, você retorna ao ponto de partida. Ou pense em um taurino, em formato de rosca, é plana, mas finita em duas direções. Ela se enrola em torno de ambas as extremidades. Maneiras. Essas são geometrias planas com volume finito. E o universo possuem uma topologia semelhante, plana, mas enrolada sobre si mesmo em três dimensões de maneiras difíceis de visualizar, mas matematicamente bem definida. E se o universo tiver tal topologia, então é finito, mesmo sendo plano, e não necessariamente detectaríamos a curvatura porque o enrolamento acontece em escalas maiores que o universo observável. O espaço poderia se curvar a distâncias maiores que o que podemos ver. Portanto, dentro da nossa região observável, tudo parece plano, embora o espaço total seja finito. Portanto, espaço plano não significa necessariamente espaço infinito. Pode ser plano e finito. E, de fato, existem casos específicos. Previsões que podemos testar. Se o universo se enrola sobre si mesmo, então deveríamos. Observamos padrões na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Deveríamos observar o mesmo. Estruturas repetidas em diferentes direções porque a luz viajou por todo o universo. Estamos vendo as mesmas regiões de ângulos diferentes. Os pesquisadores têm procurado esses padrões, buscando por círculos correspondentes ou flutuações de temperatura correlacionadas que indicariam envolvimento. E eles não têm. Ainda não foram encontradas evidências definitivas. Mas as buscas são limitadas pelo tamanho da região observável e pela resolução de os dados. E a ausência de evidências não é evidência de ausência. Significa apenas que o encapsulamento, se existir, ocorre em escalas maiores do que aquelas que conseguimos investigar até agora. Mas a possibilidade permanece, e muitos cosmólogos acreditam ser provável que o universo seja finito. Com uma topologia plana em vez de verdadeiramente infinita, porque finita faz mais sentido conceitualmente e não requer infinitos físicos reais. Agora, deixe-me apresentar outra evidência de que aponta para um universo finito. E isso deriva da teoria do universo. Inflação. Inflação é a ideia de que na primeira fração minúscula de um segundo, após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial, dobrando de tamanho novamente em um tempo incrivelmente curto, crescendo de escalas subatômicas para escalas potencialmente cósmicas em menos de um trilionésimo de segundo. A inflação foi proposta para explicar diversas características intrigantes do universo, como por que o espaço é tão plano, por que a radiação cósmica difunda em micro-ondas tem a mesma temperatura em todas as direções, embora diferentes regiões não pudessem ter temperaturas muito diferentes. Estivemos em contato. Por que não vemos monopolos magnéticos e outras partículas exóticas que as teorias preveem que deveriam estar presentes? Foram criadas no Big Bang. E a inflação resolve todos esses problemas de forma brilhante. Ela pega uma região minúscula de espaço uniforme que se expande até o tamanho cósmico, suavizando irregularidades e a criação do universo plano e uniforme que observamos. Mas aqui está o ponto crucial. A inflação opera em uma região finita. A área inflacionária começa pequeno. Talvez apenas com o comprimento do Plum 10-35 metros e se expande para de tamanho enorme,
mas sempre finito. É uma região específica do espaço. Passando por essa rápida expansão, não uma extensão infinita. Agora, a inflação. Essa região pode crescer e se tornar muito maior do que o nosso universo observável atualmente. Poderia ser milhões, bilhões ou trilhões de vezes maior, mas ainda assim é finito. É uma bolha em expansão. Espaço cercado por outras regiões que não estão se expandindo ou estão se expandindo de maneira diferente. E essa imagem naturalmente. Isso lhe dá um universo finito. Todo o nosso universo observável e muito mais além. Tudo começou com essa única área inflada. E essa área, embora enorme, é finito. Portanto, a inflação, que é apoiada por observações e se tornou o modelo padrão da cosmologia do universo primordial, prevê um universo finito, não necessariamente finito. Uma infinita. Além disso, a inflação nos dá inflação eterna. A ideia que uma vez iniciada a inflação, ela nunca para completamente. Algumas regiões param de inflacionar e se tornam universos como a nossa. Mas outras regiões continuam a expandir e a gerar novos universos. E isto. O processo continua para sempre, criando um número infinito de universos bolha finitos dentro de um espaço em eterna expansão. Espaço. Portanto, mesmo que o espaço inflacionário mais amplo seja infinito, cada indivíduo, o universo dentro dele, incluindo o nosso, é finito. É uma bolha entre muitas. É. As bolhas, por definição, têm limites. Elas têm um interior e um exterior. Região onde a inflação parou e as condições permitem a existência de matéria e galáxias. E além disso, uma fronteira, onde o espaço inflacionário continua. Portanto, a imagem do multiverso que emerge da inflação tem um número infinito de elementos finitos. Universos, não um universo infinito. E essa distinção é importante porque significa que nosso universo, o espaço nós habitamos, tem uma vantagem. Agora você pode objetar, espere, se existem infinitos universos em inflação eterna, isso não significa que o espaço total é infinito? Então, de certo modo, o universo é infinito, afinal. E isso é tecnicamente verdade. A totalidade de tudo. O multiverso completo pode ser infinito, mas isso não significa que nosso universo seja infinito. O universo é uma bolha finita. E quando falamos sobre o universo em cosmologia, normalmente nos referimos à nossa bolha, a região que surgiu do Big Bang, o espaço, que contém nossas galáxias, e que se expandirá e evoluirá e eventualmente morrer. Não a totalidade de todas as bolhas. Então sim, o multiverso pode ser infinito. Mas o universo, ou seja, o nosso universo observável e tudo que surgiu do mesmo Big Bang, é finito. E isso é o que quero dizer quando afirmo que fomos enganados sobre o universo ser infinito é que a confusão reside na diferença entre o universo e a realidade. E o multiverso, entre a nossa bolha e a totalidade de todas as bolhas. A maioria das apresentações populares não deixa essa distinção clara. Então, deixe-me ser preciso. O universo, ou seja, a região do espaço que se originou do nosso grande explosão que contém toda a matéria e energia que jamais existirá causalmente conectado a nós. Isso inclui nossa região observável e tudo além dela. Até o limite onde a inflação ainda ocorria ou onde nossa bolha termina, que é quase certamente finito. Provavelmente enorme. Muito maior que a região observável de 93 bilhões de anos-luz.
mas ainda assim finito, com um limite real além do qual nada do nosso universo existe. Agora, o que isso significa para o espaço? Ter uma vantagem? É aqui que as coisas conceitualmente se complicam, porque nós costumamos usar bordas como limites entre algo e outra coisa, como a borda de uma mesa que separa a mesa do ar ao seu redor ou da borda do oceano que separa a água da terra. Mas a borda do universo não é fronteira entre o nosso espaço e algum outro espaço. É uma fronteira entre espaço e nada, entre a existência e a não existência. E isso é difícil de visualizar ou mesmo pensar de forma coerente. Quando digo que existe uma borda no espaço, refiro-me ao próprio espaço. Termina. Há um último ponto. E além desse ponto, não há espaço, não. Distância, sem localização, sem geometria, literalmente nada. Não é espaço vazio. Porque o espaço vazio ainda é espaço. Ainda faz parte da estrutura geométrica do universo. Você pode se mover através dele. Coloque objetos dentro dela, meça distâncias através dela. Mas além da borda, não há nenhuma estrutura geométrica. Os conceitos de distância, localização e direção não se aplicam. Perguntar o que há além da borda é como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. É um erro de categoria. A pergunta não faz sentido porque você atingiu o limite do estrutura dentro da qual a questão é formulada. E isso é profundamente contraintuitivo. Nossos cérebros não são. Estamos programados para entender o fim do espaço. Queremos perguntar o que há do outro lado. Mas não há outro lado. Não há além, porque além exige espaço e não há espaço ali. O universo não está contido em um recipiente maior. Não está inserido em um espaço de dimensão superior que se estende além de a borda. A borda é o ponto final absoluto, o fim de tudo que é espacial. Agora, talvez você se pergunte se o universo tem um limite, se podemos alcançá-lo? Podemos viajar para a fronteira e ver como é? E a resposta é complicada por causa de expansão cósmica, velocidade da luz e tamanho do universo em relação à região observável. O observável. O universo, a região de onde a luz teve tempo de chegar até nós, é finito. Um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz, que aumenta para 93 bilhões de anos-luz em diâmetro. Quando você leva em conta o quanto o espaço se expandiu enquanto a luz estava viajando, essa região observável é uma esfera centrada em nós. Estamos no centro do nosso próprio universo observável. Assim como cada observador está no centro do seu universo observável, porque só podemos ver regiões a partir das quais a luz teve tempo de chegar até nós. Mas o universo real, a extensão total do espaço a partir de nosso Big Bang é muito maior do que a região observável. As estimativas variam, mas poderia ser centenas, milhares ou até milhões de vezes maior, dependendo do quanto a inflação ocorreu e de quanto tempo durou a fase inflacionária e qual é a sua geometria. Portanto, a borda do universo está muito além do que podemos observar. Horizonte. Muito além da região que podemos ver com qualquer telescópio, por mais potente que seja, porque a luz daqueles regiões distantes ainda não tiveram tempo de nos alcançar e nunca terão, devido à expansão acelerada. A expansão o espaço está se movendo mais rapidamente devido à energia escura. E isso significa que regiões distantes estão se afastando de nós cada vez mais rápido. A certa distância,
eles estão se afastando mais rápido que a luz. Não porque estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, o que violaria a relatividade, mas como o próprio espaço está se expandindo rápido o suficiente, que a distância entre nós e eles está aumentando mais rápido do que a luz consegue preencher essa lacuna. Isso cria um horizonte cósmico. Uma fronteira além da qual nunca podemos receber sinais, regiões que são para sempre desconectados causalmente de nós. E esse horizonte está atualmente em torno de a 46 bilhões de anos-luz de distância e se expandirá um pouco com o tempo, mas sempre permanecerá finito. E a borda do universo está além deste horizonte, muito além. Além. Portanto, nunca poderemos vê-lo. Nunca poderemos viajar até ele, não importa o quão rápido sejamos. Ir ou por quanto tempo viajamos, porque a expansão do espaço leva para longe de nos avança mais rápido do que conseguimos nos aproximar. Portanto, na prática, a borda é inalcançável. É para sempre além do nosso contato causal. E estamos confinados a um observável finito. Bolha dentro de um universo finito maior, cuja extensão total jamais poderemos observar ou alcançar diretamente. Mas mesmo que nós não conseguimos alcançar a borda, mas podemos inferir sua existência. Podemos usar a cosmologia, teorias e observações para deduzir que o universo é finito. Que existe uma fronteira lá fora, além do horizonte. E podemos até estimar aproximadamente a que distância ela está, com base em modelos de inflação e a geometria do espaço. Diferentes modelos fornecem respostas diferentes, mas estimativas típicas sugerem que a totalidade o universo é pelo menos centenas de vezes maior que o universo observável, o que colocaria a borda a distâncias de dezenas de bilhões ou até trilhões de anos-luz. Incompreensivelmente longe, mas ainda assim finito. Portanto, a borda existe. Existe algo lá fora, em algum lugar além do que podemos ver, mas nunca chegaremos lá nem observaremos diretamente. Só podemos ter conhecimento disso por meio de inferência e teoria. E isso levanta questões fascinantes sobre o que seria como chegar à beira do precipício. Se você conseguisse de alguma forma alcançar o topo, o que você veria? O que aconteceria enquanto você alcançar o limite de toda a existência? Deixe-me especular um pouco, porque enquanto nós não podemos observar a borda diretamente, mas podemos refletir sobre a física do que deve acontecer ali. Primeiro, conforme você se aproximava na borda, você perceberia que há cada vez menos matéria ao seu redor. Galáxias se tornaria mais esparso. O universo se tornaria mais vazio porque você está se movendo, afastando-se do centro da região inflada, onde a densidade da matéria é maior, em direção à periferia, onde havia menos tempo para a formação de estruturas e onde o universo é mais jovem em certo sentido e eventualmente você chegaria a regiões onde nenhuma galáxia se formou, onde a densidade era muito baixa ou a expansão rápido demais para a matéria se aglomerar, apenas gás difuso e radiação, e talvez nem isso, talvez apenas espaço vazio. Ao se aproximar da fronteira, você alcançaria a própria borda, o último ponto no espaço. E aqui está a física. Torna-se incerto porque nunca nos deparamos com tal situação em nosso. As teorias podem falhar. Uma possibilidade é que o espaço simplesmente termine. Há um limite nítido, um último ponto geométrico, e tentar ir além dele seria impossível. Não. Porque existe uma parede ou barreira, mas como não há para onde ir,
o conceito de seguir em frente se torna sem sentido, porque não há para onde ir, nenhum espaço para avançar. Você ficaria preso na linha de fundo, incapaz de prosseguir. Devido a qualquer obstrução física, mas sim porque o movimento requer espaço e não há espaço além. Outra possibilidade é que a fronteira é difusa, de natureza quântica. Que na escala de Planck, o próprio conceito de geometria deixa de ser válido e o espaço torna-se probabilístico ou discreto. Ou simplesmente indefinido. Portanto, não há uma borda nítida, mas sim uma dissolução gradual de a estrutura geométrica do espaço à medida que você se aproxima da fronteira. Ou talvez a borda seja um lugar onde o espaço ainda é inflacionando, onde a fase inflacionária nunca terminou e cruzando a fronteira. Significaria entrar em uma região de espaço em expansão exponencial onde as leis da física são diferentes porque o campo infláton ainda está ativo e a matéria do nosso universo não pode sobreviver lá porque a rápida expansão demolir imediatamente qualquer estrutura. Estas são especulações, palpites fundamentados no que sabemos sobre inflação, gravidade quântica e o universo primordial. Mas a verdade é que não sabemos como seria o limite. Porque nunca a observamos e provavelmente nunca a observaremos. A borda está além do alcance tanto da observação quanto da realidade. Experimento é uma construção teórica cujas propriedades só podem ser inferidas indiretamente. Mas o ponto importante é que a borda existe. O universo não é infinito. O espaço tem um limite. Isso muda fundamentalmente a forma como devemos pensar sobre o cosmos, sobre o nosso lugar. Nela, trata-se da própria natureza da existência. Vivemos em uma bolha finita, uma entre talvez infinitas bolhas no multiverso mais amplo. E a nossa bolha possui limites, fronteiras, limites além dos quais nada do nosso universo se estende. E isso deveria nos tornar humildes. Deveria nos fazer perceber que mesmo todo o universo, por mais vasto que seja, não é infinito. Não é ilimitado, é limitado e finito como tudo mais que conhecemos. Agora, por quê? Isso importa? Por que deveríamos nos preocupar se o universo é infinito ou não? Finito? Que diferença isso faz para nossa compreensão da realidade ou para como vivemos nossas vidas? Bem, a questão do infinito versus finitude tem implicações profundas. Implicações filosóficas e científicas. Aborda questões sobre matemática e física, sobre o natureza da existência, sobre se infinitos reais podem existir no mundo físico ou se são apenas ilusões. Abstrações matemáticas. O infinito é um conceito estranho. Não é apenas algo muito grande número. É algo qualitativamente diferente. Operações que trabalhar com quantidades finitas pode gerar resultados paradoxais quando aplicado ao infinito. Você pode somar ou subtrair ou reorganizar conjuntos infinitos de maneiras que violam nossas intuições sobre números e quantidades. E muitos físicos se sentem profundamente desconfortáveis com infinitos físicos reais. Eles preferem teorias onde tudo é finito, mesmo que muito grande. Por que infinitos? Tendem a sinalizar falhas em nossas teorias, pontos em que nossas equações fornecem respostas sem sentido, e precisamos nova física para entender o que realmente está acontecendo. O infinito aparece na física de diversas maneiras problemáticas. A densidade. E prevê-se que a temperatura no centro de um buraco negro seja infinita, o que provavelmente significa que nossa teoria da gravidade. A falha ocorre ali,
e precisamos da gravidade quântica para descrever o que realmente está acontecendo. A densidade de energia do O cálculo ingênuo do vácuo quântico resulta em infinito, o que está claramente errado e indica que não compreendemos a mecânica quântica. A teoria de campos no espaço-tempo curvo é tão válida quanto pensávamos. A probabilidade de Os diversos resultados da inflação eterna podem se tornar infinitos, tornando impossível calcular as probabilidades de diferentes cenários. Observações: o que é chamado de problema da medida é um dos maiores desafios na cosmologia do multiverso. Números infinitos costumam ser sinais de problemas, indícios de que estamos ultrapassando nossos limites. Teorias além de seus domínios válidos. E muitos físicos acreditam que é uma correta. A teoria final da física eliminaria os infinitos, demonstrando que tudo na natureza é finito, apenas muito grande em escala. Em alguns casos. E se o próprio universo for finito em vez de infinito, isso é menos uma infinitude para se preocupar, menos um problema conceitual para resolver, e isso torna a física mais limpa e gerenciável. Além disso, a finitude de o universo tem implicações para certos argumentos filosóficos e teológicos. Alguns argumentos a favor da existência de Deus. A existência apela ao infinito, sugerindo que a regressão infinita é impossível, logo deve haver uma causa primeira, ou que o infinito só pode existir na natureza de Deus, não no mundo físico. Mas se o universo é finito em espaço e tempo, se teve um começo e tem limites, então esses argumentos se tornam mais urgentes. A finitude do físico exige uma explicação que a existência infinita talvez não exija. Por outro lado, algumas visões de mundo ateístas se sentem mais confortáveis com o universo infinito porque isso parece tornar o universo autossuficiente, eterno, não infinito, exigindo um criador ou uma explicação que transcenda a si mesma. Enquanto um universo finito parece mais contingente, mais necessitado de explicando por que essa coisa finita em particular existe em vez de nada ou algo diferente. Não estou defendendo para ambos os lados desse debate. Estou apenas salientando que a questão de o universo ser finito ou infinito tem ramificações que vão além da física. Ela se conecta a questões mais amplas. Questões sobre existência, necessidade, contingência, explicação, questões que são importantes para as pessoas por razões que vão além da mera curiosidade científica. E também há dimensão prática. Se o universo é infinito, então tudo que é possível acontece infinitas vezes. Existem infinitas cópias de você fazendo todas as escolhas possíveis. Versões infinitas da história da Terra se desenrolando de todas as maneiras possíveis. E isso levanta questões estranhas. Problemas filosóficos sobre identidade, probabilidade e teoria da decisão. Mas, se o universo é finito, mesmo que muito grande, então você é único. Sua singularidade. A configuração de átomos e experiências é provavelmente a única. E isso ao mesmo tempo, é isolador. Você está verdadeiramente sozinho de uma forma que não estaria em um universo infinito, e dignifica a sua existência. É especial, irrepetível, importante de uma forma que não seria se houvesse infinitos cópias idênticas de você. Portanto, a distinção entre finito e infinito não se trata apenas de algo técnico ou acadêmico. Isso molda a forma como nos entendemos, nossa importância. E acertar nisso importa. E com base em tudo que sabemos, da cosmologia à inflação. Teoria: a partir de medições da radiação cósmica difunda em micro-ondas,
a partir de considerações teóricas sobre o Big Bang e a natureza do espaço, o universo é quase certamente finito, provavelmente vasto. Maior que a região observável, mas ainda finita, com limites e arestas. Não se estendendo ao infinito em todas as direções, como as apresentações populares costumam afirmar. Fomos enganados sobre isso, talvez sem intenção, por meio de uma combinação de imprecisão técnica e simplificação excessiva. E confusão entre diferentes sentidos de infinito e diferentes significados de universo. Mas as evidências apontam claramente para a finitude, e é hora de atualizarmos nossa compreensão popular para refletir o que a ciência realmente nos diz. O universo não é infinito. Ele tem limites, tem bordas. E além dessas bordas não há nada. Não é espaço vazio, mas a ausência de espaço. O fim da geometria, da distância e de toda a noção espacial. Relações. A própria fronteira da existência. Agora, na segunda parte, quero aprofundar. Aprofundando-se nas evidências observacionais, nas medições e observações específicas que sustentam a afirmação de que o universo é finito. Porque eu não quero que você simplesmente acredite na minha palavra. Quero mostrar os dados reais. Raciocínio que leva os cosmólogos a essa conclusão. E também quero abordar objeções e pontos de vista alternativos. Porque nem todos os cosmólogos concordam que o universo seja finito. Ainda existem debates e incertezas, e é importante compreender toda a gama de possibilidades, de opiniões e as razões por trás delas. Então, vamos analisar com mais atenção evidências observacionais e o que elas nos dizem sobre se o universo é finito ou infinito. Porque isso não é apenas especulação teórica. Temos medições reais que restringem a possibilidades e apontam para conclusões específicas. O mais importante: as observações provêm da radiação cósmica difunda em micro-ondas, a CMB, que é a luz mais antiga do universo. Radiação emitida quando o universo tinha cerca de 380 mil anos e que vem viajando através. Desde então, no espaço, chegando até nós agora de todas as direções como uma fraca micro-onda. Brilho. O CMB foi mapeado com extraordinária precisão por missões de satélite. Primeiro COBE na década de 1990, depois VAP na década de 2000 e, mais recentemente, Planck, que operou de 2009 a em 2013, e nos deu a imagem mais detalhada do universo primitivo que já tivemos. E essas observações nos dizem uma enorme quantidade de informações sobre as propriedades do universo, sua idade, sua composição, a densidade da matéria e da energia escura, a taxa de expansão e, crucialmente para nossos objetivos, a geometria e a topologia do espaço. A principal medida é a espectro de potência das flutuações de temperatura na CMBB, que nos diz como a temperatura varia ao longo do céu em diferentes escalas angulares. Quanto mais quente ou mais frio está um determinado local, em comparação com outra área separada por um determinado ângulo. Essas flutuações de temperatura, que são de apenas cerca de parte de um total de 100 mil, refletem variações de densidade no universo primitivo. Regiões que eram ligeiramente mais denso ou menos denso que a média. E essas variações de densidade são o que eventualmente cresceram por meio do colapso gravitacional para formar galáxias e estruturas em grande escala. O padrão de as flutuações são determinadas pela física do universo primordial,
pela forma como as ondas sonoras se propagaram através do calor plasma antes da emissão do CMBB. E esse padrão depende fortemente de geometria do espaço. Se o espaço for positivamente curvado como uma esfera, o padrão terá uma única direção, atingindo o pico em certos pontos. Ângulos. Se o espaço for curvado negativamente como uma cela, o padrão parecerá diferente, atingindo picos em outros ângulos. E se o espaço é plano, o padrão possui uma assinatura específica que o distingue das geometrias curvas. As medidas mostram que o espaço é quase plano. O parâmetro de curvatura K é medido ser negativo 0,004 mais ou menos 0,4. O que é consistente com zero, com planicidade perfeita dentro das incertezas de medição. Agora, isso não nos dirá imediatamente se o universo é finito ou infinito, porque, como mencionei anteriormente, o espaço plano pode ser infinito ou finito, dependendo da topologia, se o espaço se enrola ou não. Um espaço plano infinito é sobre si mesmo ou se estende para sempre. Um espaço plano infinito é topologicamente simples. É o que os matemáticos chamam de espaço euclidiano tridimensional, apenas estendendo-se para infinito em todas as três direções. Mas espaços planos finitos têm uma complexidade maior. Topologias. Elas envolvem identificações onde você envolve o espaço em torno da colagem, unindo arestas opostas de diversas maneiras. E, na verdade, existem infinitas maneiras diferentes de fazer isso. Infinitas topologias planas diferentes, cada uma correspondendo a uma maneira diferente como o universo poderia ser finito, mantendo-se geometricamente plano. Os exemplos mais simples são os três touros, que são planos. Espaço tridimensional com todas as três direções envolvendo como uma versão tridimensional de uma rosquinha e o espaço docaédrico de Ponure, que possui uma estrutura mais complexa envolvendo simetria dodecaédrica e identificações específicas das faces de um docaedro em um sentido de dimensão superior. Estes são apenas dois exemplos entre infinitas possibilidades, e cada um deles daria assinaturas e observações cosmológicas ligeiramente diferentes se a escala de envolvimento for pequena o suficiente para que nós é possível detectá-la. A maneira de detectar a topologia é procurar padrões correlacionados na radiação cósmica de fundo. Se o universo, a luz que vem de uma única região nos envolve, em seguida, chega até nós por meio de múltiplas direções. Vemos o mesmo padrão físico. Estruturas de diferentes ângulos. E isso deve criar círculos correspondentes ou padrões de temperatura correlacionados no mapa CMB. Os pesquisadores têm buscado extensivamente essas assinaturas, procurando por círculos de correspondência que medem correlações em flutuações de temperatura que indicariam que estamos vendo as mesmas estruturas repetidas em diferentes direções devido ao enrolamento. E os resultados são inconclusivos. Nenhuma assinatura topológica definitiva foi encontrada. Foram encontrados. O que significa que ou o universo é infinito ou é finito, mas a escala de envolvimento é maior que o universo observável, então ainda não podemos detectá-la. Ou a topologia é tal que a assinatura é muito sutil para ser detectada com a precisão de medição atual. A ausência de topologia detectada não prova que o universo é infinito. Apenas demonstra que ele não é infinito. Isso significa que não encontramos evidências de topologia finita dentro da região observável. E dado que o observável, essa região representa uma fração minúscula do universo total,
Se a inflação ocorreu como pensamos, é perfeitamente possível que o universo é finito, com uma escala que se estende muito além do que podemos observar atualmente. De fato, teoricamente, considerações sobre a inflação sugerem fortemente que esse é o caso, porque a inflação produz naturalmente um universo muito maior do que a região observável, potencialmente centenas ou milhares ou mais vezes maior. E se o universo tiver topologia finita com enrolamento em essas escalas não seriam visíveis nas observações atuais do CMBB. Precisaríamos esperar até que a região observável se expandisse através de uma maior evolução cósmica ou precisaríamos de medições muito mais sensíveis para detectar as correlações incrivelmente sutis que indicariam o enrolamento em escalas tão grandes. Então, a situação observacional é a seguinte. Sabemos que o espaço é muito próximo de ser plano. Não detectamos indícios de topologia finita, mas também não descartamos essa possibilidade, especialmente para topologias com grande área. Escalas envolventes. E as considerações teóricas da inflação sugerem que o universo é finito, mas muito maior do que a região observável, o que explicaria por que ainda não vemos assinaturas de topologia. Agora, a outra linha de evidência observacional relevante, que provém das estatísticas de flutuações de temperatura. Na CMB, em escalas muito grandes, os ângulos abrangem frações significativas de todo o céu. Essas flutuações em grande escala são interessantes porque refletem a física desde o nível mais profundo. Os primeiros momentos, as flutuações quânticas iniciais durante a inflação que deram origem a toda a estrutura. E elas são sensível a propriedades globais do universo, como seu tamanho total e topologia. Se o universo for finito e não muito maior que a região observável, digamos apenas 10 ou 100 vezes maior, então, deveríamos observar uma supressão de potência em grandes escalas, com menos flutuações de temperatura e de menor intensidade em grande escala. Ângulos porque flutuações maiores que o próprio universo não podem existir. Os comprimentos de onda mais longos são cortados pelo tamanho finito. E, curiosamente, as observações mostram algo chamado anomalia em grande escala, um déficit de potência em grandes escalas angulares em comparação com o que os modelos padrão prevêem para um universo infinito. Os momentos quadripolares e octipolares, que representam os padrões de flutuação em maior escala, são menor do que o esperado, sugerindo que talvez o universo esteja bloqueando esses fluxos. Comprimentos de onda longos. Agora, isso não é uma evidência definitiva porque a significância estatística é marginal. Estamos analisando apenas algumas medições independentes dessas grandes escalas. Porque só temos um céu para observar. Portanto, flutuações aleatórias poderiam produzir. Esse padrão surgiu por acaso, mas é sugestivo. É consistente com um universo finito que talvez tenha 100 milhões de dimensões, ou algumas centenas de vezes maior que a região observável. O que naturalmente suprimiria as flutuações de maior escala. Alguns cosmólogos levam isso a sério como uma evidência provisória da topologia finita, enquanto outros são mais céticos e acreditam que a anomalia desaparecerá com melhores dados ou uma melhor compreensão de efeitos sistemáticos nas medições. Portanto, o quadro observacional é ambíguo, mas tende à finitude. Nós possuem geometria plana, o que é consistente tanto com topologia infinita quanto finita. Não detectamos nenhuma assinatura topológica que possa significar um universo infinito ou um universo finito com grande área de cobertura. Escala de envolvimento.
E temos indícios sugestivos de supressão de energia em grande escala. O que é consistente com um universo finito, mas não está definitivamente comprovado. Combinando isso com a teoria. Argumentos da inflação, que favorecem fortemente um universo finito muito maior do que a região observável, são os mais. Uma conclusão razoável é que o universo é provavelmente finito, provavelmente enorme, mas limitado, provavelmente com um limite muito além do horizonte cósmico, onde o espaço termina e nada existe além. Essa é a visão predominante entre os cosmólogos que trabalham nessas questões. Embora ainda haja a incerteza no debate e pontos de vista alternativos são certamente possíveis. Deixe-me agora aborde algumas dessas visões e objeções alternativas, porque é importante compreender o panorama completo das opiniões e não fingir que existe mais consenso do que realmente existe. Existe uma visão alternativa é que o universo é verdadeiramente infinito. Que o grande a explosão criou uma quantidade infinita de espaço de uma só vez. Essa inflação operou sobre um espaço já infinito, que foi simplesmente suavizado e uniformizado, sem bordas ou limites. Espaço estende-se infinitamente em todas as direções. Os defensores dessa visão argumentam que não há nenhuma razão fundamental para preferir o finito ao infinito, pois ambos são matematicamente consistentes com a relatividade geral e com as observações, e que na ausência de uma conclusão definitiva, sem evidências observacionais para a topologia finita, devemos permanecer agnósticos. Eles apontam que a teoria, os argumentos a favor da finitude, embora sugestivos, não são conclusivos, de que a inflação poderia funcionar com um número finito de seres vivos, ou condições iniciais infinitas, e que nosso desconforto com infinitos reais é mais filosófico do que científico, uma preferência em vez de uma exigência. E esse é um ponto válido. Não há provas irrefutáveis de que o universo seja necessariamente finito. As evidências são sugestivas, mas não conclusivo. E pessoas com diferentes crenças prévias sobre o infinito e diferentes avaliações do qual. As considerações teóricas são de suma importância e podem razoavelmente levar a conclusões diferentes. Meu próprio ponto de vista e a visão de muitos cosmólogos que respeito é que o finito é mais provável com base em a totalidade das evidências e considerações teóricas. Mas reconheço que o infinito permanece possível. Outro. Uma visão alternativa, talvez menos comum, mas ainda levada a sério por alguns pesquisadores, é a de que o universo não é apenas finito ou infinito no sentido convencional, mas possui uma estrutura mais exótica, talvez fractal ou multiplicar, conectados de maneiras complexas, talvez com uma fronteira que não seja uma borda simples, mas algo mais sutil e interessante. Por exemplo, alguns modelos sugerem que o universo poderia ser uma variedade tridimensional imersa em um espaço de dimensão superior com uma fronteira. Trata-se de uma superfície bidimensional no espaço tridimensional, mas de uma estrutura tridimensional no espaço de imersão de dimensão superior. E essa fronteira poderia possuir uma física interessante. Talvez seja onde nosso universo interage com outros universos ou com o espaço em massa da teoria das cordas ou com o que quer que exista além. Estas são questões altamente especulativas. Ideias, não convencionais, mas que nos lembram que não devemos ter muita confiança em qualquer imagem em particular. O universo pode nos surpreender, pode ter uma estrutura que ainda não imaginamos. Há também a visão, que venho defendendo, de que precisamos distinguir
entre o universo e o multiverso, entre nossa bolha e a totalidade de. Todas as bolhas estão na inflação eterna. Essa é a visão cada vez mais comum entre os cosmólogos que aceitam a inflação e levam suas previsões a sério. O universo, ou seja, nossa bolha, é finito. Mas o multiverso é infinito. Existem infinitas bolhas se formando continuamente através da inflação eterna. E a totalidade desse processo gerador do multiverso se estende ao infinito tanto no espaço quanto no tempo. Então, em certo sentido, existe o infinito, mas não é o infinito do nosso universo que se estende para sempre. É o infinito de muitos universos, cada um finito, formando coletivamente um conjunto infinito. Essa distinção é importante porque, quando as pessoas perguntam se o universo é infinito, geralmente querem saber se o nosso universo é infinito. Infinito, o espaço que habitamos e que potencialmente poderíamos explorar. E a resposta para isso é quase certamente não. O universo é finito. O multiverso pode ser infinito, mas isso é outra história. Afirmação. Trata-se da totalidade de todas as regiões causalmente desconectadas, não de a extensão do espaço do qual fazemos parte. Portanto, dependendo de como você formula a pergunta, pode obter respostas diferentes. E clareza sobre o que estamos pedindo é essencial para evitar confusão. Agora eu quero, para abordar mais uma questão importante, que é o que isso significaria, do ponto de vista observacional, se descobríssemos evidências definitivas de que o universo é finito, com tamanho e topologia específicos. Como isso mudaria cosmologia e física em geral? Se detectássemos uma assinatura topológica clara? No CMBB, círculos correspondentes ou padrões correlacionados que definitivamente mostrar que o espaço se enrola em uma determinada escala seria revolucionário. Nos diria o tamanho preciso do universo, nos permitiria mapear sua estrutura global e teria um impacto profundo. Implicações para as teorias do universo primordial e da inflação. Isso nos diria quanta inflação ocorreu e por quanto tempo. A fase inflacionária durou, quais foram as condições iniciais. E estas são. Atualmente, existem questões em aberto para as quais temos modelos teóricos, mas não respostas definitivas. Conhecer o tamanho e a topologia também afetaria os cálculos de probabilidades no multiverso, porque universos finitos têm volumes finitos. Um número finito de configurações possíveis da matéria torna os cálculos de probabilidade mais tratáveis do que em universos infinitos onde você tem que lidar com números infinitos e problemas de medição. E isso afetaria nossa compreensão do próprio multiverso. Porque se o nosso universo é finito e tem um tamanho específico, isso indica nos dê algo sobre o panorama dos universos possíveis, sobre quais parâmetros controlam o tamanho da inflação. Regiões, sobre como funciona a nucleação de bolhas na inflação eterna. Então, detectando a topologia finita seria uma descoberta importante com ramificações em toda a cosmologia e física fundamental. Infelizmente, dadas as evidências atuais e a probabilidade de que qualquer topologia finita tenha, se a escala de envolvimento for muito maior que o universo observável, provavelmente não a detectaremos tão cedo. Precisaríamos de algo muito maior. Melhorias drásticas nas capacidades de observação, ou precisaríamos esperar bilhões de anos para observável. A região precisa se expandir o suficiente para que possamos potencialmente observar padrões repetidos, caso existam. Mas a questão permanece em aberto e depende do futuro. As observações podem nos surpreender, podem revelar estruturas que não esperamos.
E isso é parte do que torna a cosmologia fascinante, emocionante. Estamos investigando questões sobre a natureza fundamental do espaço e da existência usando observações do mundo real. Universo, não apenas especulação teórica. Agora, deixe-me mudar para um ângulo ligeiramente diferente, que é o que a finitude do universo significa para o futuro distante. Porque se o universo é finito em vez de infinito, o que tem implicações para o destino a longo prazo de matéria, energia e estrutura. Num universo infinito, todas as possibilidades. A configuração da matéria ocorre infinitas vezes. Existem infinitas cópias de você, infinitas terras, galáxias infinitas, e essa infinitude continua para sempre no futuro bem como existente no presente. Mas em um universo finito, mesmo um muito grande. Primeiro, existem apenas um número finito de partículas, um número finito de estados possíveis. E ao longo de períodos extremamente longos, o universo passa por ciclos desses estados, eventualmente esgotando as possibilidades e potencialmente atingindo É um tipo de estado final onde nada de novo pode acontecer. Isso tem relação com o carro do Pom. Teorema da recorrência que afirma que em um sistema finito, se você esperar tempo suficiente, o sistema eventualmente retornará a um estado arbitrariamente próximo ao seu estado inicial e percorrerá todos os seus ciclos. Estados possíveis infinitos vezes ao longo de um tempo infinito. Agora, isso requer algumas suposições, como a de que o universo é um sistema fechado com um espaço de fase finito, não estão claras se essas. Em cosmologia, as premissas se mantêm válidas considerando a expansão cósmica e o aumento da entropia. Mas a intuição básica faz sentido. Em um universo finito, existem apenas algumas maneiras de organizar as coisas. E se o tempo, se for infinito, então as configurações devem se repetir. Enquanto que em um universo infinito, você nunca fica sem novas possibilidades. Você nunca esgota a gama de estruturas e padrões porque sempre há mais espaço para explorar, mais matéria para organizar de novas maneiras. A finitude limita o que pode acontecer ao longo do tempo cósmico de maneiras que o infinito não consegue. Não. E isso pode ser relevante para questões sobre o destino final da consciência e da informação no universo. Se o universo é finito e o tempo é infinito, teremos o eterno retorno, as mesmas configurações? Aparecendo repetidamente? Ou a entropia aumenta irreversivelmente, levando o universo à morte térmica? Onde nada de interessante acontece mais e a recorrência se torna impossível. Essas são questões profundas que conectam a cosmologia à termodinâmica e à mecânica estatística. As respostas dependem de detalhes da física que não compreendemos completamente, particularmente o comportamento a longo prazo da energia escura e se a expansão acelerada continuará para sempre ou eventualmente se reverterá. Ou transições para alguma outra fase. Mas a finitude do universo importa para essas questões. É um limite. Condição que restringe as possibilidades e afeta o que devemos esperar no futuro distante. Agora, quero voltar à afirmação central e certifique-se de que esteja cristalina, porque eu já abordei muitos pontos e não quero que o principal se destaque. Ponto para se perder. A alegação é esta. O universo, ou seja, a região de espaço que se originou do nosso Big Bang e que contém toda a matéria e energia, que está causalmente ligado a nós, ou que algum dia estará, é quase certamente finito, não infinito. É vastamente maior que a região observável. Provavelmente centenas ou
milhares ou mais vezes maior, mas ainda finito, com um limite real além dele, que o espaço termina. A evidência para isso vem da teoria da inflação, que naturalmente produz bolhas finitas, a geometria plana do espaço, que é consistente com a topologia finita, a partir da ausência de topologia observada. Assinaturas, o que sugere envolvimento em escalas maiores do que as observáveis, a partir de anomalias em grande escala na CMB, que indícios de efeitos de tamanho finito e considerações teóricas sobre o Big Bang e a evitação de eventos reais infinitos na física. Isso não é certo, não está comprovado além de qualquer dúvida razoável. Mas esse é o cenário mais provável com base no conhecimento atual. E é no que a maioria dos cosmólogos acredita quando pense cuidadosamente sobre a questão, mesmo que apresentações populares frequentemente afirmem o contrário. O universo é infinito sem reconhecer as evidências e o raciocínio que sugerem o contrário. E isso importa não apenas porque devemos ser precisos sobre o que sabemos e o que não sabemos, mas também devido à finitude As mudanças no universo afetam a forma como entendemos nosso lugar na realidade e influenciam questões sobre significado e singularidade, e o futuro distante corrige uma generalização. Uma concepção errônea sobre uma das propriedades mais fundamentais do cosmos. O universo não é infinito. Ele tem limites, tem bordas. E além dessas bordas não há nada. Nem espaço. Não se trata de matéria, nem mesmo de vazio no sentido usual, apenas do fim do espaço. Existência. E na parte final, quero explorar o que isso significa filosófica e existencialmente. Como a finitude do universo deve moldar nossa compreensão de nós mesmos, de nossa importância e do que ela nos revela sobre a natureza da realidade e da existência. Porque estes não são apenas fatos cosmológicos abstratos. Eles tocam em algo profundo. Sobre questões de significado e propósito e sobre como devemos viver. E compreensão. A estrutura do universo, seu tamanho, forma e limites, faz parte de entender a nós mesmos e o nosso lugar no grande esquema das coisas.